Eu não lembro do barulho do meu coração parando, lembro do silêncio. Silêncio tão pesado que parecia ocupar espaço, entrar pelos ouvidos e encharcar o corpo. Eu olhei para o teto branco da sala de observação, vi a lâmpada refletida nos meus olhos e pensei, é agora. A última coisa que escutei foi a enfermeira dizendo o meu nome sem olhar para mim, do jeito que a gente chama alguém que já tá indo embora. Depois um vazio, me contaram que foram 4 minutos. 4. Para quem tá do lado de fora, é o tempo de ferver a água do café. Para quem tá do lado de dentro, é uma eternidade guardada dentro de um segundo. Eu não vi túnel de luz, não escutei coral, não tive lembranças passando como filme. O que eu senti foi uma mistura de susto e descanso, como quando a gente cochila no ônibus e perde o ponto sem perceber. Só que dentro desse descanso tinha uma insistência, uma palavra breve empurrando a escuridão para trás, volta, e junto dela um nome que eu não reconhecia, mas que soava íntimo, antigo, como se fizesse parte da minha casa Helena. Quando eu abri os olhos, o ar entrou arranhando a garganta. A primeira coisa que eu disse foi, Helena. Minha voz saiu áspera, arrastada, como se tivesse sido esquecida em outro lugar e devolvida às pressas. A enfermeira virou o rosto, arregalou os olhos e chamou o médico. Eu estava vivo de novo e o nome que me trouxe foi o nome de uma mulher que eu não conhecia. Eu tinha chegado ao hospital no fim da tarde com um aperto estranho no peito, acompanhado de um cansaço que não combinava com a minha idade. Nos últimos meses, eu vinha ignorando os sinais, um formigamento no braço esquerdo, um suor frio do nada, uma fadiga que me deixava buscando ar na escada do trabalho. Eu me convencia de que era ansiedade, excesso de café, noite mal dormida. Naquele dia, a dor veio com cara de verdade, pesada, metálica na boca, irradiando pro ombro, roubando ar. Eu larguei o carrinho do mercado no corredor de limpeza e dirigi até a UPA, como quem dirige dentro de um sonho. O corredor da emergência estava cheio. Era uma terça-feira qualquer, mas ali ninguém tinha terça-feira, só dor, espera, paciência e oração. A médica da triagem me atendeu rápido por causa da dor no peito, eletro, pressão, uma pulseira com meu nome e um número. Eu olhei para a pulseira transparente e pensei que, daquele ponto em diante, eu era isso. Um número circulando entre equipamentos, pedidos de exame, pranchetas. Minha irmã chegou pouco depois, o cabelo preso às pressas, o terço enrolado no dedo. Ela sempre foi de fé. Eu nem tanto. Eu cresci ouvindo orações, mas virei adulto prático demais, cheio de justificativas. Ela me abraçou pela metade por causa dos fios e disse, eu vou orar por você ali fora. Aqui dentro minha cabeça não se concentra, eu assenti. A dor subia e descia como maré. A médica pediu enzimas cardíacas e me deixou em observação. O monitor lá da maca fazia aquele bip conhecido dos filmes, só que na vida real, ele não é só um som, é um lembrete. Enquanto eu tentava achar um lugar confortável, minha irmã disse que ia descer pro estacionamento perto das árvores, porque ali era mais silencioso. Eu disse vai, ela apertou minha mão e saiu com um terço. Eu não sei medir quanto tempo se passou entre a saída dela e o apagão. O médico reapareceu para checar o eletro repetido, o enfermeiro ajustou um soro e a palavra infarto pairou sem se firmar. O bip começou a falhar como rádio fora de estação. Eu quis avisar que algo estava diferente, mas a boca ficou pesada. Eu senti o corpo recuar, como quem escorrega para dentro de si. E aí veio o silêncio, espesso, quente e a palavra curta empurrando por trás. Depois me contaram sobre massagem cardíaca, adrenalina, desfibrilador, protocolo. Disseram que o médico suou a testa, que o enfermeiro contou as compressões, que houve um voltou no ar. Eu não vivi nada disso consciente. O que eu tive foi um chamado e quando voltei eu disse Helena. Minha irmã entrou no box com o rosto lavado de choro e os joelhos sujos de poeira. Havia folhas grudadas na barra da calça. Eu repeti Helena e vi os olhos dela acenderem um susto bom. O que você disse? Ela perguntou. Eu respirei dolorido e repeti. Ela fungou, segurou minha mão com força e sussurrou. Eu acabei de orar com uma senhora chamada Helena no estacionamento. Ela me contou que desceu procurando silêncio e sombra. No estacionamento havia uma árvore que aliviava o sol do fim de tarde. Debaixo dela, sentada no meio-fio, estava uma senhora de vestido simples e sandália surrada, cabelo branco preso num coque firme. A senhora olhava para o prédio como quem olha para um monte que já subiu muitas vezes. Minha irmã se sentou ao lado, pediu licença com os olhos e disse: meu irmão está lá em cima, com dor no peito. A senhora respondeu: o meu neto está com crise de asma, mas vai ficar bem. Vamos falar com Deus pelos dois?
e ali as duas se ajoelharam no concreto quente. Minha irmã ora de um jeito que é quase música, frases baixas ritmadas, lembrando promessas que ela guarda. A Helena orava como quem conversa sem tema, com intimidade. Senhor, irmão dessa moça tem nome, tem CPF, tem história, ele tem pendências e tem futuro como todo mundo. Se o Senhor permitir, devolve o fôlego dele agora. Dá um sinal que caiba no entendimento deles. Elas ficaram assim alguns minutos, interrompidas pelo som de alarmes distantes e portas automáticas. Quando terminaram, o celular velho de Helena acendeu sozinho, daqueles que iluminam quando sacode, e as duas riram do nada, porque às vezes o riso abre a porta certa. Foi nessa hora que o meu coração parou de parar. Eu queria ver Helena. Quis no mesmo minuto em que minha irmã falou o nome. A enfermeira disse que não podia entrar muita gente, que o risco de infecção, que o protocolo, eu entendi. Mas Helena apareceu de qualquer jeito, do jeitinho dela, chegando à porta e perguntando apenas posso. O médico olhou, viu uma senhora magra, cansada e resolvida, e fez um gesto de cabeça. Ela encostou as mãos frias nas minhas e disse: eu te chamei pelo nome lá fora, Deus conhece melhor, mas eu chamei do meu jeito. Eu chorei como homem que desarma. Agradeci sem saber agradecer. Os dias seguintes foram uma mistura de ciência e cuidado. Cateterismo revelou uma artéria entupida além do razoável. Falaram de placa, de estilo de vida, de herança genética, aplicaram o que tinham que aplicar, colocaram um stent, explicaram os remédios. Em todos os boletins havia um rodapé silencioso, sem explicação para a parada e a volta tão rápidas. Eu não discuti com a medicina, eu só contava que quando voltei dizendo o nome. Helena reapareceu 2 vezes. Na primeira, trouxe o neto, Kaique, um moleque magrinho com um adesivo de pipa no peito. Ele me mostrou o desenho e disse: minha avó falou que o vento de Deus levantou seu peito de novo. Eu ri com respeito. Na segunda, ela trouxe uma sacola de pano com 2 coisas. Um pão doce enrolado num guardanapo e um versículo escrito à mão numa folha de caderno. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Eu li em voz alta, devagar, como quem prova uma comida nova. Voltar para casa foi reaprender. O corpo lembra do susto e a cabeça tenta controlar o que não dá para controlar. Eu dormia aos pedaços, acordava checando o pulso, levantava para ver se a luz da cozinha ainda funcionava, como se isso confirmasse que o mundo continuava no lugar. Minha irmã ficava algumas noites comigo e repetia: se o medo vier, a gente ora do jeito que souber. Eu dizia que não sabia. Ela respondia: Deus sabe ouvir sem gramática. E me ensinou orações curtas, quase bilhete: fica comigo, obrigado por mais um dia, cuida de quem eu não alcanço. Eu repetia como quem aprende a andar depois de tirar o gesso. Eu decidi voltar ao estacionamento do hospital, sozinho. Era fim de tarde outra vez. A mesma sombra da árvore desenhava o chão. Sentei no meio-fio, senti o calor do concreto nas pernas e fechei os olhos. O barulho dos carros, o cheiro de gasolina distante, o vento mexendo as folhas. Ali eu disse, pela primeira vez sem medo: obrigado por ter voltado. E naturalmente acrescentei: e se eu não tivesse voltado, obrigado por tudo o que vivi até aqui. A simples possibilidade de agradecer pelo que não aconteceu me deu paz. Levantei e fui embora com a sensação de que a vida tinha sido instalada novamente, como quando a energia volta depois do temporal. Eu prometeria que virei outra pessoa, mas eu estaria mentindo se dissesse que não tive recaídas de ansiedade, impaciência, rabugice. O que mudou foi a resposta aos tropeços. Antes eu endurecia, agora eu desacelero, respiro e lembro do nome que me puxou. Teve dia de trabalho pesado em que o peito apertou e eu quis correr para a UPA de novo. Fui, cheguei, medi pressão, fiz um eletro, tava tudo em ordem, voltei para casa com o orgulho amassado e a humildade reforçada. Eu aprendi a aceitar que cuidar de mim não é drama, é responsabilidade. Eu quis encontrar Helena fora do hospital. Não porque eu precisava de um amuleto, mas porque eu queria conhecer o dia a dia da mulher cujo nome virou chave na minha vida. Descobri que ela mora num bairro simples, que cria o neto, que faz pão para vender na vizinhança e que pega 3 ônibus quando alguém da igreja precisa de companhia no hospital. Eu fui até lá numa manhã de sábado, levei um saco de farinha, outro de açúcar e um pacote de fermento. Bati palmas no portão, ela apareceu com o avental sujo de farinha, riu com o canto da boca e disse: então o senhor é o do coração teimoso. Sentamos na cozinha, o cheiro de pão crescendo, e eu perguntei de onde vinha a fé dela.
Helena mexeu a massa com calma e me contou uma história cheia de perdas, o marido que foi embora, o filho que morreu muito novo, a primeira neta que nasceu e não resistiu, os trabalhos que não duravam. Eu aprendi a orar, porque às vezes a gente não tem mais o que fazer com as mãos, ela disse. Quando eu não tenho solução, eu fico falando com Deus como se ele estivesse sentado aqui, do outro lado da mesa. Às vezes eu até peço desculpa por repetir as coisas, mas eu repito mesmo. Deus não se incomoda com repetição de quem está precisando. Eu voltei para casa com 2 pães e com um jeito novo de falar o que eu sentia. O tempo correu, eu retomei projetos, ajustei a alimentação, caminhei de manhã cedo, reduzi o café. De vez em quando alguma pessoa me encontrava e dizia: fiquei sabendo do que aconteceu, foi milagre, né? Eu sempre respondia do mesmo jeito: foi graça e foi gente. Teve médico, teve enfermeira, teve vaga, teve remédio e teve oração no estacionamento. Alguns achavam bonito, outros desconversavam. Eu não discutia. Cada um carrega sua régua de medir o invisível. Certa noite eu tive um sonho. No sonho eu estava de novo na sala de observação, mas não havia aparelhos, nem equipe, nem luz fria. Havia apenas a árvore do estacionamento dentro da sala, como se alguém tivesse transplantado sombra para o ladrilho. Eu ouvi passos, era a Helena com a sacola de pano e o coque no lugar, atravessando a sala como quem atravessa a rua. Ela parou ao meu lado e disse: o seu coração aprendeu a ouvir, não se esqueça de que ouvir também é obedecer. Eu acordei com a frase ainda quente e anotei no caderno, onde na primeira página eu havia escrito volta e na segunda Helena. Na terceira escrevi ouvir é obedecer. No trabalho eu comecei a notar o cansaço das pessoas como quem reconhece uma língua. Uma colega que vivia com enxaqueca, um porteiro que cuidava da esposa em hemodiálise, uma estagiária que chorava escondido no banheiro por causa da mãe internada. Eu não virei pregador, nem quis montar roda de oração no corredor, nada disso. Eu apenas aprendi a perguntar o nome de quem estava sofrendo e a guardar esse nome comigo. Às vezes eu passava no estacionamento do prédio e repetia os nomes baixinho, encostado no capô do meu carro, do mesmo jeito que minha irmã e Helena fizeram por mim. Não havia técnica, só intenção. Um dia recebi uma mensagem de um número desconhecido. A senhora Helena disse para eu te avisar que caiu uma chuva forte aqui e o telhado da cozinha não aguentou. Ela disse para eu não te incomodar. Mas como ela tá sem telefone hoje, eu estou avisando. Eu li e fui. Cheguei e encontrei a cozinha com baldes espalhados, a água pingando no ritmo das goteiras, o cheiro de mofo começando. Helena estava com o avental molhado e o sorriso intacto. Eu, minha irmã e mais 2 amigos colocamos a mão na massa, literalmente trocando telhas, limpando tudo. À noite, sentamos no quintal com pão quente e café ralo. Helena agradeceu sem fazer discurso. Deus usa a gente. Hoje usou vocês. Amanhã, a gente que não sabe quem vai ser usado. Eu fui para casa leve como quem não precisa explicar tudo. Na consulta de retorno, o cardiologista ouviu minha história com metade de ceticismo, metade de respeito. Ele disse que, em termos médicos, minha recuperação foi surpreendente, que às vezes a vida dá esses saltos. Eu perguntei se ele acreditava em milagre. Ele respondeu que acreditava em coisas que fogem do protocolo e que o trabalho dele era estar pronto quando elas acontecessem. Eu agradeci por ele ter estado pronto por mim. Com o passar dos meses, a frase "meu coração parou por 4 minutos" foi perdendo o peso de notícia e ganhando o peso de lembrança. Eu parei de repetir para todo mundo. Guardei para quando era necessário. Aprendi a falar mais de como eu mudei do que do susto em si. Troquei, eu quase morri por eu recomecei. E junto com isso, guardo uma prática que virou parte do meu dia. Toda vez que eu passo por um estacionamento de hospital, de mercado, de igreja, de escola, eu desacelero o passo. Deixo o celular no bolso e digo o nome de alguém que está precisando de fôlego. Pode ser alguém conhecido ou alguém que eu acabei de ver chorando no caixa. Eu digo o nome completo do meu jeito. Ele tem história, tem pendências, tem futuro. Se o Senhor permitir, dá um sinal que caiba no entendimento dele. É simples, é o que eu posso fazer. Algumas semanas atrás, recebi uma ligação tarde da noite. Era o Kaique, o neto de Helena, com a voz atropelada. Tio, a avó caiu no quintal. Eu chamei a ambulância, mas ela pediu para te avisar que tá tudo bem e para você não se assustar. Eu me vesti no automático e fui pro hospital. Cheguei e encontrei Helena no leito, um corte pequeno na testa, soro no braço, rindo do próprio tropeço. Eu achei que ia te encontrar aqui, ela disse. Eu sentei ao lado, peguei na mão dela e pela primeira vez eu orei na frente dela sem travar. Senhor, a Helena tem nome, tem história, tem serviço para fazer. Se o Senhor permitir, devolve logo a força dela e dá um sinal pequeno, daquele que a gente entende. Ela apertou a minha mão e respondeu amém do jeito dela, com os olhos fechando devagar. Na manhã seguinte ela teve alta. Voltei para casa e
Antes de dormir, abri o caderno. Na 4ª página, escrevi Deus usa gente. Na 5ª, escrevi nomes, muitos nomes. Do lado de cada nome, um espaço em branco para anotar a data em que um pequeno sinal apareceu. Nem sempre aparece, mas quando aparece, eu rabisco uma setinha, como quem marca um mapa. Hoje, quando alguém me pergunta como foi, eu conto assim, numa terça comum, no SUS de sempre, meu coração parou por 4 minutos. Enquanto isso, no estacionamento, 2 mulheres com os joelhos no pó pediam um sinal. Alguém soprou. A equipe correu. O monitor mudou de tom. Eu voltei dizendo o nome de quem segurou a minha corda. E desde então, eu decidi que se eu tiver fôlego, eu vou segurar a corda de alguém também. Eu não sei por que eu voltei e outros não voltam. Não sei por que alguns sinais chegam e outros silenciam. Não sou dono de explicação. Sou dono do meu relato. Eu vi a força que uma oração simples tem de sustentar quem está caindo. Eu vi o peso de um nome dito com fé. Eu vi uma senhora anônima se tornar parte da minha família, sem nenhum documento. Eu aprendi que milagres não anulam protocolos, eles passam por eles, não dispensam a ciência, eles a encontram pelo caminho. Às vezes, ainda acordo no meio da noite e preciso tocar o peito para certificar que tudo está no lugar. Em vez do pânico, vem a gratidão. Eu digo obrigado 3 vezes, como se estivesse ajustando um rádio. E antes de virar pro lado, eu sussurro, Helena, não como quem invoca, mas como quem recorda. É meu jeito de manter a memória acesa, de lembrar que houve um dia em que um nome me puxou de volta para dentro do corpo. Outro dia eu estava na fila de uma padaria, uma mulher do nada virou para mim e disse, o senhor acredita que Deus ainda faz milagres? Eu respirei fundo e respondi, eu acredito que Deus ainda chama a gente pelo nome. Ela ficou em silêncio por um instante, os olhos molhando, e falou o nome do filho que estava internado. Eu guardei, na calçada, entre o barulho dos ônibus e uma árvore pequena tentando fazer sombra, eu repeti o nome dele baixinho e pedi um sinal que coubesse no entendimento daquela mãe. Segui meu caminho com um pão quente nas mãos e a certeza de que eu estava fazendo o que me cabia. Se um dia você me encontrar distraído em algum estacionamento, não estranhe olhar para o chão por alguns segundos. Pode ser que eu esteja repetindo nomes. Pode ser que eu esteja dizendo volta por alguém que eu nem conheço. Pode ser que eu esteja agradecendo pelo ar que entra e sai. É o meu ofício desde aquela tarde. E se por acaso eu não voltar a contar essa história outra vez, se um dia o silêncio for definitivo, já deixo escrito aqui, obrigado pelo tempo que me foi dado, obrigado pelas pessoas que seguraram a linha, obrigado por Helena, porque no fim das contas, é assim que eu resumo, meu coração parou por 4 minutos e eu acordei dizendo o nome da mulher que orava no estacionamento. E desde então eu aprendi 2 coisas simples que cabem em qualquer bolso, nomes importam e oração não desperdiça tempo.